Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui o professor Flávio mais uma vez, mas hoje, olha aqui o que eu tenho. Uma floresta e uma casinha bem no meio dela. Hoje é dia de quê? De contação de história. Mas qual será que é a nossa historinha de hoje? Hoje a nossa historinha é a história da Caixinhos Pretos. Ela é como a história da Caixinhos Dourados, mas ela é uma adaptação que o professor fez para uma menininha negra bem bonita, tá bom? Vamos comigo conhecer a nossa historinha? Era uma vez uma floresta muito distante, onde viviam uma linda casa de cor laranja. Que viviam quem? O papai urso, a mamãe urso e o filhinho urso. Em um belo dia, eles resolveram fazer o quê? Sair pela floresta para irem passear e explorar novos lugares, lugares desconhecidos, para aproveitar um tempinho com a família, igual vocês na sua casa. Então, os três saíram para passear. De repente, eis que de longe aparece uma linda menininha. Uma menina com cabelos negros como a noite e de pele escura, chamada de Caixinhos Pretos. A menina ficou encantada pela linda casinha de cor laranja. Ela amou o coração que tinha na porta. Então, sabe o que ela resolveu fazer, crianças? Ela quis entrar dentro da casinha para descobrir o que tinha lá dentro, porque a casinha era linda e ela nunca tinha visto uma casinha no meio da floresta. De repente, a Caixinhos Pretos teve uma ideia. Que tal eu entrar dentro dessa casinha? Mas espera um pouquinho, crianças. A gente pode estar entrando na casa de estranhos? Sim ou não? Será que é uma boa ideia, Caixinhos Pretos, entrar dentro dessa casinha? Vamos lá descobrir o que ela vai fazer, se ela vai entrar na casinha mesmo? Então, a Caixinhos Pretos fez o quê? Resolveu entrar dentro da casinha dos ursinhos. E eis que de longe ela avistou o quê dentro da casinha? 3 lindas cadeiras. E a Caixinhos Pretos estava, muito cansada, pois ela havia andado muito longe de sua casa pela floresta. Então, quando ela viu as cadeirinhas, ela resolveu se sentar. Ela viu uma cadeira pequena, uma cadeira média e uma cadeira grande. Qual será que é a cadeira, crianças, que a Caixinhos Pretos vai se sentar? A Caixinhos Pretos, então, resolveu sentar nas cadeirinhas para descansar um pouquinho. Então, ela foi sentar na cadeira pequena. E, de repente, quando ela senta na cadeira, a cadeira quebra. Pois a Caixinhos Pretos era muito grande e a cadeira era muito pequenininha e macia. Então, ela resolve sentar na cadeira média. Quando ela se senta, o que acontece? De novo, a cadeira média se quebra. Pois a Caixinhos Pretos era muito grande para sentar nessa cadeirinha. Então ela resolve sentar na cadeira grande. E adivinhem, crianças, o que aconteceu? Ficou perfeita, pois a cadeira era do tamanho da Caixinhos Pretos. Mas de repente, quando ela estava na casa, de longe, adivinha o que aconteceu? Ela sentiu um cheiro maravilhoso. Parecia um cheiro de um mingau, igual que a mamãe dela fazia. Então, ela resolveu andar pela casa para procurar onde que estava esse mingau. A Caixinhos Pretos estava sentindo aquele cheiro delicioso. Eis que de repente ela viu uma portinha na casa e ela foi até a cozinha.
E adivinhem o que ela encontrou, crianças? 3 potinhos com mingau. Só que os potinhos eram cada um de um tamanho. Vamos contar quantos potinhos tem? Ó, 1, 2, 3. 3 potinhos. Então, ela resolveu provar. Primeiro, ela olhou para o potinho pequeno. Quando ela colocou o dedo e provou, ai, 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 ai. O dedo da Caixinhos Pretos queimou, pois o mingau estava muito quente. Então, ela viu o potinho médio e resolveu testar também. Quando ela provou, ai, criança, estava muito frio. E a Caixinhos Pretos não gosta de mingau frio. Então, de repente, ela resolveu testar o potinho grande. Quando ela provou, imagine a felicidade da Caixinhos. O pote de mingau grande era delicioso, crianças. Mas quando ela comeu, se lambuzou toda, comeu todo o mingau, começou a dar um soninho da Caixinhos. Ai, uma moleza no corpo. E adivinha o que ela resolveu fazer, crianças? Então, ela quis ir lá para procurar um quartinho pela casa para ela, tirar uma sonequinha. Caixinhos Pretos olhou por aqui, olhou por ali. E lá no canto da casinha, ela avistou mais uma portinha. E para sua surpresa, havia um quê? 3 caminhas. Uma caminha pequena, uma cama média e uma cama grande. Qual será que vai ser a cama que a Caixinhos vai dormir, crianças? Ela olhou para as caminhas e ela foi na primeira caminha, na cama pequena. De repente, quando ela se deitou na cama, como estava prestes a se espreguiçar, a caminha quebrou. Porque não aguentou o peso da Caixinhos, porque ela era muito grande e a cama era muito macia. Então, a Caixinhos resolveu testar a caminha média. Ela colocou a mão, olhou daqui, olhou dali. Aquela cama era grande, mas a cama era muito dura, o seu colchão. Então, ela remexeu o seu corpo e deitou de uma vez. E de repente, a cama, pof, se quebrou também, crianças. Restou só a cama? Isso mesmo, a cama grande. Então, a Caixinhos foi se deitar na cama grande. Ai, quando a Caixinhos deitou, ela relaxou, porque ela coube certinho no espaço da cama grande. Ai, e foi tão bom aquele momento dela comendo aquele mingau, que sabe o que aconteceu? A Caixinhos, dormiu a tarde toda. E de longe estava chegando quem para sua casa para comer o delicioso mingau que haviam deixado lá sobre a mesa, esfriando? Os 3 ursinhos que moravam na casinha. De repente, eles chegaram em sua casa. Tudo parecia bonito, tudo parecia normal. Mas, até então, eles não entraram ainda dentro da casinha. O que será que eles vão pensar quando eles verem a surpresinha que tem lá dentro da casa, crianças? Então, crianças, os 3 ursos entraram para sua casa. E, de repente, o ursinho mais pequeno, o filhinho, olhou para sua cadeirinha e começou a chorar. E falou: papai, mamãe, alguém quebrou a minha cadeira. A mãe do ursinho ficou assustada e correu para ajudar o filho. Quando, de repente, ela olhou a sua cadeira e... oh céus, minha cadeira também está quebrada. E quando o papai urso entrou dentro da casa,
A cadeira dele estava inteira, mas parecia que alguém tinha se sentado, pois tinham alguns fios de cabelos pretos. Então, eles se lembraram do quê? O mingau que eles haviam deixado dentro da casa para esfriar. E eles foram, correndo para ver lá na cozinha como estava o mingau que eles tinham deixado esfriando. Os 3 ursos, então, foram correndo para a cozinha. O ursinho pequeno resolveu olhar o seu pote. E, para sua surpresa, o seu pote estava mexido. Então ele disse, alguém provou o meu mingau. A mamãe urso foi olhar o dela também. E disse, alguém também provou do meu mingau. E quando o papai urso foi olhar a criança, vocês se lembram o que tinha acontecido com o mingau dele? Ele ficou uma fera, ele ficou bravo, porque alguém tinha comido todo o mingau dele, crianças. Vocês sabem quem comeu o mingau do papai urso? Então, os 3 ursos ficaram muito assustados, mas também nervosos, porque eles não sabiam quem tinha entrado na casa. Se era um bandido, se era algum outro animal. Quem será que entrou na casa deles enquanto eles não estavam? Então, enquanto eles conversavam, recolhiam as coisas, as cadeiras que estavam quebradas pelo chão, de longe eles escutaram um barulhinho. O papai urso disse, acho que tem alguém aqui dentro da nossa casa ainda. Pelo visto, esse bandido tá aqui dentro. Vamos todos lá pegar ele, porque esse barulho tá vindo lá do quarto. Os 3 ursos, então, foram para o quarto ver o que tinha acontecido. Quando o ursinho pequeno olhou para sua cama, lá estava ela, toda quebrada, crianças. E quando a mamãe urso olhou a cama dela também estava quebrada. Mas o papai urso levou um susto, porque tinha uma pessoa na cama dele. O papai urso olhou para aquela pessoa que estava na cama, analisou, cabelos pretos, pele escura. Quem será essa pessoa que está aqui dentro da nossa casa? A mamãe urso falou então, devemos acordá-la. Então o papai urso disse, oi, quem é você que está sobre a nossa cama? E de repente, a Caixinhos Pretos levou um susto. Ela ficou com muito medo, crianças, e começou a se encolher no cantinho do quarto. Então, os ursos, vendo a cara dela de tristeza e de espanto, resolveram conversar para saber o que aconteceu. Então perguntaram, olá, bela menina, por que você está na nossa casa? Foi você, por acaso, que quebrou as nossas cadeiras, quebrou as nossas camas e provou do nosso mingau? A Caixinhos Pretos então respondeu, sim, foi eu, pois eu vim de muito longe e eu me perdi pela floresta quando eu passeava. Então, eu resolvi entrar na sua casinha para pedir ajuda, mas quando eu vi aquelas cadeirinhas lindas, eu estava tão cansada, então eu quis me sentar um pouco. De repente, eu senti o cheiro daquele mingau delicioso. Como eu estava com muita fome, eu resolvi provar. Mas olha, eu comi só de um potinho. E depois, eu me senti tão cansada que eu resolvi tirar uma soneca. Então, os 3 ursos pensaram um pouco e viram que a Caixinhos Pretos não tinha uma intenção ruim. Ela estava apenas perdida pela floresta. Então, a Caixinhos Pretos e os ursos resolveram o quê? Organizar toda a casa. E depois mostraram o caminho de volta para a Caixinhos Pretos até a sua casa, pois os ursos conheciam certinho o caminho, pois era a floresta onde eles sempre viveram.
E no fim, crianças, tudo deu certo. Por quê? Porque às vezes, nem sempre a gente tem que resolver tudo com brigas. A gente tem que conversar, tem que ouvir o outro, tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Que nem sempre a gente tem uma atitude ruim por um sentimento ruim. Às vezes acontecem algumas coisas que a gente precisa conversar e discutir para saber de verdade qual foi o real motivo. Ela não tinha uma intenção ruim. Nós não podemos ser agressivos, brigar, gritar, xingar. Aqui na nossa historinha, o que aconteceu? A Caixinhos e os ursos resolveram a situação. É igual em casa, na escola, em qualquer lugar que você tá. É sempre bom a gente conversar, tá bom? Então, eu desejo um bom final de semana para vocês e até a próxima semana com mais uma história. Tchau!